Estamos de volta e você vai ver agora a conclusão do julgamento que condenou o município de Belém a pagar dívidas trabalhistas de um convênio firmado com a Federação Metropolitana de Centros Comunitários para executar serviços na área de saúde. Bem, o entendimento que prevaleceu foi o do voto divergente do ministro Emanuel Pereira. Ministra Rosa Maria Weber, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, sem embargo da respeitabilidade dos fundamentos do voto do eminente relator, eu, com todo respeito, entendo que a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público, no caso, em absoluto implica violação do texto constitucional. A dicção do artigo 109 absoluto implica violação do texto. A meu juízo, não é passível de ser violada pela atribuição dessa responsabilidade. Por isso, eu acompanho a divergência. Ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, eu me alinho integralmente ao entendimento do eminente relator, haja vista que o fundamental é que o convênio não se confunde com o contrato. Ele é uma modalidade de execução em hipótese de fomento, por isso mesmo uma exceção constitucional tratada de forma diversa dos contratos administrativos celebrados. Daí porque, para não ser redundante, eu comungo integralmente com os fundamentos esposados pelo eminente relator, pedindo vênia a divergência por seus também judiciosos fundamentos. Ministro Roberto Bresciani, com voto, Vossa Excelência. Então, senhor presidente, me parece que a dicção do acórdão recidendo não autorizaria o corte rescisório, porque diz a decisão, o acórdão recidendo, o acórdão da terceira turma, aspas, apesar de a Constituição permitir que instituições privadas participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante contrato ou convênio, a celebração do convênio não exime o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária pelas obrigações trabalhistas da prestadora de serviços para com os empregados que os executarem e deram cumprimento ao convênio celebrado. A atribuição de responsabilidade subsidiária viria no momento subsequente. Os preceitos ditos violados estão mantidos, estão confirmados pela decisão rescindendo. Por isso, senhor presidente, não pretendendo me alongar, mas ainda me alinhando aos fundamentos postos pelos ministros Emanuel, em especial, estão muito bem colocados também pelo ministro Horácio, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência. Ministra Cauce, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade, quando integrante da SDI 1, de votar exatamente na mesma compreensão que aqui é sustentada pelo eminente relator. E também, na quarta turma, votamos nesse sentido. Não sei se o aresto mencionado no voto do ministro Emanuel, proveniente da quarta turma, da lavra do ministro Moura França, se é anterior ainda à presidência de Sua Excelência, ou talvez por ser prolatado num agravo de instrumento, não tenha alçado ao conhecimento da turma. Mas a quarta turma tem votado exatamente nos termos do voto do eminente relator. Eu entendo que aqui a rescisória também está adequadamente aparelhada, também enxergo violação ao artigo 199 como a propugnado pelo eminente relator, de forma que eu peço vênia à divergência, louvo os brilhantes posicionamentos aqui sustentados, mas eu partilho do entendimento do ministro relator, a quem acompanhe, senhor presidente. Ministro Pedro Paulo Manos, com voto, Vossa Excelência. Eu mantenho o entendimento expresso na STI 2 e acompanho o relator. Ministro Caputo Basso. Presidente, uma rápida passagem histórica, até para acabar justificando a minha posição. Examinei vários processos envolvendo o município de Belém e reconheci a responsabilidade subsidiária porque se tratavam de empresas de segurança, empresas de engenharia. A questão era outra. Em agosto de 2008, por que friso essa data, foi julgado o primeiro caso na SDI 1, a qual compunha como seu membro.
E num precedente do ministro Vantuil, o acompanhei, afastando a responsabilidade nos casos em que envolvia o exame dos convênios na área de saúde. Então, eu não poderia, não me sentiria à vontade, se não, por coerência, reafirmar o voto que dei no primeiro precedente julgado, analisado pela SDI1. Também tenho pleno conhecimento dos meus precedentes, só gostaria de destacar que assim o fiz por uma questão de acompanhar as decisões que já vinham reiteradas na SDI1. Então, senhor presidente, eu acho que, neste caso, é perfeitamente razoável a violação constitucional apontada pelo eminente relator e, pedindo vênia a divergência, eu acompanho o voto do ministro Levin. Ministro Augusto César, com o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou me permitir a abstração de um certo rigor no exame do cabimento do corte rescisório para ir de logo à matéria de fundo. O que me parece em debate propriamente é a possibilidade de a fiscalização pela entidade que promove o convênio como instrumento de colaboração, de essa fiscalização alcançar também o cumprimento de obrigações trabalhistas. Em outras palavras, de se utilizar a regra da Lei 8.080, de 90, para se fiscalizar não apenas o cumprimento das atividades que dizem respeito aos serviços de saúde, mas também o cumprimento de obrigações trabalhistas pela entidade conveniada. Eu penso que talvez responda a essa indagação o dispositivo que está também inserido nos artigos que versam, no capítulo que versa sobre o Sistema Único de Saúde. Em verdade, está no artigo 208 da Constituição, quando se reporta ao meio ambiente de trabalho, a dizer que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Me parece razoável conceber que essa fiscalização pode, sim, alcançar o cumprimento das obrigações trabalhistas. E, por essa razão, pedindo vênia ao judicioso voto do eminente relator, eu me mantenho na posição de que foi externada com igual brilho pela divergência do ministro Emanuel. É como voto. Ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, em primeiro lugar, sendo muito breve, procurando ser breve, eu prefiro superar a questão muito bem colocada da admissibilidade da ação rescisória, nesse caso, por violação de preceito constitucional, embora admita que seja esse o momento de verificarmos isso. Eu prefiro entrar na questão de fundo, exatamente porque este processo está aqui nos termos do artigo 71, inciso 1, do regimento interno desta Casa, para que julguemos a questão de fundo. Pois bem, a questão é realmente extremamente difícil, os argumentos colocados no sentido de manter a responsabilidade subsidiária do município em questão são muito sérios, muito importantes, mas eu, sendo o mais breve possível, eu, data vênia, tenho dificuldade de identificar, nesse caso, a existência do fenômeno terceirização. Não vejo na lei em questão a obrigação do poder público de atuar nos termos da Lei 8666 de 93. Sinteticamente, pedindo vênia aos fundamentos brilhantes da divergência, eu acompanho o relator. Ministra Adelaide, com o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, peço vênia ao ilustre relator, por quem tenho o mais profundo respeito e admiração, e que, em seu bem fundamentado voto, reafirma a sua consolidada experiência e competência, e posiciono-me no sentido de que, como o município tem competência comum com a União e os Estados para cuidar da saúde, consoante definido no artigo 23, 2 da Constituição, o serviço contratado não pode ser considerado de natureza eventual ou esporádica. Ao contrário,
insere-se nas finalidades do município contratante e, portanto, serviços de natureza contínua. Trata-se de aplicação do princípio da unidade da Constituição a ser interpretado em sua globalidade. Por essas razões, reafirmo o pedido de vênia e acompanho a divergência. Ministro Milton, com voto, Vossa Excelência. Presidente, serei breve. Veja, o 199 é uma faculdade, não disciplina essa aplicação. As consequências lá diz que poderão os municípios firmar convênio. Portanto, não vejo como dá por violado literalmente esse dispositivo. Mas, assim como o ministro Pimenta, a matéria exige realmente que nós enfrentemos o mérito, porque esta corte tem a finalidade de sinalizar ao país qual é a posição, e convênios são celebrados aos milhares que poderão chegar aqui para nós, estão chegando. Entre o interesse privado e o interesse público, deve prevalecer o interesse público. Mas, na prevalência do interesse público, também a responsabilidade do administrador público. Se ficar demonstrado, evidentemente, que ele agiu com todas essas imprecisões, toda essa culpa, em vigilando ou em custodiando, enfim, na fiscalização, deve o município responder. E qual é a outra consequência? Ele deve responsabilizar, não apenas perante o Tribunal de Contas do Estado, como também perante o Ministério Público pela ação de improbidade administrativa. Mas deixar que os empregados não recebam nessa hipótese não me parece de boa política. Então, pedindo todas as vezes, porque a princípio eu não conheceria, porque realmente o dispositivo não cuida dessa realidade. Ele concede uma faculdade para que possa celebrar convênios. Mas eu adentro porque a finalidade, repito, nossa aqui é dizer ao jurisdicionado, olha, é assim que o Tribunal Superior do Trabalho está decidindo a questão. Peço todas as vezes ao nobre relator, a quem admiro profundamente, mas voto com a divergência. Prossigo tomando votos. Ministro Carlos Alberto, com voto, Vossa Excelência. Presidente, contrato administrativo e convênio são coisas distintas. O Supremo Tribunal Federal, quando apreciou a nossa súmula 331, permitiu-nos, e nós o fizemos na semana do TST, permitiu-nos que nós criássemos o item 5º da 331, em que dizíamos que o item 4º, quanto à responsabilidade subsidiária, seria aplicável desde que houvesse, está escrito aqui no nosso item 5º da 331, desde que, eu me lembro que nós ficamos uma manhã inteirinha discutindo isso, responde subsidiário na mesma caso evidenciar sua conduta culposa no cumprimento. Mas essa matéria não está em julgamento. Eu não estou julgando se há ou não há responsabilidade. Eu estou julgando apenas aqui, por isso o processo veio aqui, se há efetivamente, quando há desrespeito aos direitos trabalhistas, se condena o convenente ao pagamento das obrigações trabalhistas, se há afronta ao 199, parágrafo 1º. Só isso. Apenas e tão somente isso. Eu não vejo na condenação nenhuma afronta ao 199. Não vejo. Porque só se diz que pode fazer parte. E tem. E qual é a afronta? Qual é a afronta? Quando se imputa a responsabilidade, eu não vou invocar o que eu aprendi com a ministra Cristina, com a Meneli, com o Leandro Orque, que nós devemos interpretar o direito de uma visão de integridade. Que isso já diz respeito ao que nós andamos deliberando lá na SDI1. O que eu quero dizer é se há ou não há afronta. Então, o ministro Lélio ponderou bem, e com muita sabedoria, dizendo que com outros fundamentos eu acompanho a divergência. E com outros fundamentos eu acompanho a divergência, senhor presidente. Porque se a matéria é minha aposta, eu não vejo afronta ao 199, parágrafo 1º da Constituição da República. Essa matéria aposta, assim eu voto, senhor presidente, acompanhando a divergência. Como visto, a matéria está fartamente discutida e a sessão está polarizada quanto ao julgamento. Temos já uma votação expressiva pela improcedência.
Entendo com todas as vênias da divergência que houve, sim, má aplicação do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal. Se uma das formas de reconhecimento de violação literal de lei, em sentido amplo, é a má aplicação de uma norma jurídica à espécie, não vejo o caso mais flagrante de violação que o retratado nesse processo. Aplicou-se um preceito constitucional que nem cuida de responsabilidade subsidiária como fundamento para reconhecê-la. Eis o suficiente, a meu juízo, para o acolhimento do pedido de rescisão da data vênia. Em segundo lugar, nós fizemos uma reformulação, uma adaptação recente da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no que tange a responsabilidade subsidiária de ente público em caso de terceirização. E passamos a reconhecê-la, adaptando-nos, repito, ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos casos de irregular contratação em que haja um desvio na terceirização em favor do ente público. E desde que evidenciada, como ficou retratado no item 5 da súmula 331, desde que evidenciada a culpa do ente público. Ora, aqui não se trata de contratação, de terceirização, foi um mero convênio firmado pelo município de Belém. Afora esse aspecto, portanto, a proposta de voto do eminente relator vai ao encontro também da diretriz da súmula 331, item 4, que, em sintonia com o que diz o Supremo sobre a matéria, restringe as hipóteses de responsabilidade subsidiária àquela ali prevista de culpa invigilando. Por outro lado, nós temos que guardar coerência na nossa jurisprudência. Temos uma orientação jurisprudencial bem lembrada pelo eminente relator, a orientação jurisprudencial 185 da SDI, que em situação absolutamente análoga, substancialmente os dados do fenômeno são os mesmos, não reconhece responsabilidade nem solidária, nem subsidiária do ente público em caso de contratação, de contrato de trabalho firmado com a Associação de Pais e Mestres e que tenha sido objeto de convênio firmado com ente público. Portanto, em meu entender, com todo o respeito que me merece a douta corrente capitaneada pela divergência, que julga improcedente, penso que o pedido de rescisão do julgado merece acolhida, até para que mantenhamos a jurisprudência afinada ao que está consagrado na súmula 331, item 5. Tenho muito receio de que a manutenção da jurisprudência a que se inclina agora o tribunal deixa o tribunal muito fragilizado, muito vulnerável à impugnação, porque é forçoso reconhecer, não há lei alguma que contemple esta responsabilidade subsidiária. Peço vênia, portanto, à divergência para alinhar-me ao voto do eminente ministro relator, a quem acompanho. Proclamo, no entanto, que por maioria de votos, vencidos o ministro relator, ministro Brito Pereira, a ministra Cristina, ministro Vieira de Melo Filho, ministra Calce, ministro Manos, ministro Caputo Bastos, ministro José Roberto Pimenta, desembargadora Doralice e o presidente, julgou-se improcedente o pedido de rescisão nos termos do voto de Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, que abriu a divergência e que lavrará o acordo. E por hoje é só. Você acompanhou o julgamento da primeira sessão de dissídios individuais plena do TST este ano e pode continuar ligado na Justiça do Trabalho. Pela internet, em tempo real, tst.jus.br, pelo nosso Twitter e também pelos vídeos no youtube.com/tst. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Então, até lá.